Oi, gente, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou Marcela Sarubi, jornalista, revisora e preparadora para o mercado editorial, especialista em literatura brasileira pela UERJ e, recentemente, também escritora, porque eu lancei no ano passado o meu primeiro livro, Contos de Amor, Desamor, Drama e Tragédia, no Rio de Janeiro, pela Editora Urutau. Como vocês sabem, eu acabei de dizer, eu sou preparadora e revisora para o mercado editorial. E ao longo da minha, mais ou menos, dos 6 anos que eu me dedico de forma mais firme a esses dois ofícios, eu já revisei e preparei aproximadamente 300 livros, entre prosa, contos, romances, né, dentro de prosa, ficção e não ficção. Já revisei muita poesia, já revisei dramaturgia, enfim, todos os gêneros que vocês possam imaginar. No ano passado, eu revisei 80 livros. E... pois é, 80 livros. E hoje eu tô aqui para dizer para vocês, para dar dicas para vocês sobre livros que fazem parte da minha biblioteca e me ajudam na minha prática de preparação e revisão. É claro que existem, quando você trabalha com texto, você faz uso de muitas fontes ao mesmo tempo, porque nem sempre você vai encontrar, nem sempre não, a maioria das vezes você não vai encontrar resposta para o que você precisa, para uma questão que você se deparou numa única fonte. Às vezes você nem vai encontrar resposta, tá? Você vai ter que seguir o bom senso ou convenções que são de conhecimento das pessoas que trabalham no mercado editorial. E aí, novamente, dizendo que todas essas dicas, todos esses livros são a minha prática, tá? Existem muitas pessoas que têm práticas diferentes, que têm formas de trabalhar diferentes, mas é fundamental que você tenha, de qualquer forma, bons materiais como referência para sua prática. E aí eu trouxe aqui alguns livros que fazem parte do meu dia a dia, livros muito queridos. Estou, como sempre, com a minha cola aqui. O primeiro livro que eu quero dizer para vocês é A Construção do Livro. Ele é de Emanuel Araújo, tá? Ele é da Lexicon, essa edição aqui que eu tenho. Essa aqui é a segunda edição, revisada e atualizada. Você vê que ele tá todo marcadinho aqui. E eu gosto muito desse livro porque ele vai desde a contextualização sobre editoração historicamente até normalização, que é o que a gente chama que é padronização, e passa também por gêneros, projeto gráfico, impressão. É um livro muito bacana para se ter, até porque a gente precisa conhecer, né, o objeto com o qual a gente está trabalhando, então é fundamental. É um livro bacana para você ir lendo aos poucos, mas é um livro que eu utilizo muito também para consulta, tá? Depois eu deixo aqui escrito o nome direitinho do livro. O segundo livro que eu separei é um livro já antiguinho do Otton Garcia, que é Comunicação em Prosa Moderna. Ele é um livro que, nossa, ele tem muita coisa também de teoria, mas fala de estrutura, fala de ortografia, sintaxe e fala uma coisa que é muito legal, que as pessoas que leem e revisam, leem criticamente ou revisam ou preparam material de prosa, né, e aí romances e até mesmo contos, que são que é a estruturação do discurso direto e indireto. Então ele aborda esse tema, né, que fala muito ali dos diálogos dos livros, e uma coisa que muita gente tem dúvida, que é a estruturação e o que são os verbos dicente, que são os verbos de elocução. É muito comum as pessoas errarem a pontuação e entender ali como é que é a estruturação dentro da literatura brasileira, o que é convencionado, porque algumas editoras seguem outros padrões. Isso é importante a gente pensar, que nada é escrito em pedra, e a gente tem também a padronização das editoras e o manual de redação que as editoras... Eu vou falar de manual mais um pouquinho no final desse vídeo. Então esse livro é muito bacana também, me ajudou muito em relação aos verbos dicente. Outro livro que é bacana é um livro antiguinho também, do Josué Machado, Manual da Falta de Estilo. Ele é um livro que é bem humorado, ele pega alguns... Ele não chama de erros, ele chama de escorregões. E aí fala em cima desses
erros, escorregões, ensinando pra gente por que eles são errados e qual seria a melhor forma de abordar na língua portuguesa. Eu gosto muito dele porque ele pega vícios de linguagem que a gente vê muito no jornalismo, que a gente vê muito na boca... que a gente vê muito no discurso oral e que a gente leva pra escrita. Bom, um outro livro, esse livro aqui ele é muito maravilhoso, assim, além da revisão. Critérios para Revisão Textual, ele é do Aristides Coelho Neto, da editora Senac. É um livro que eu gosto muito porque o trabalho do preparador, do revisor, ele é um trabalho muito solitário. Então ele acaba, por vezes, ou se dedicando a cursos, e se ele não tiver muitos outros colegas para trocar, fazendo uns atalhos da própria prática, né? A gente cria formas de trabalhar e cria vícios também, tá? Então, por que eu gosto desse livro? Porque o autor, ele pega exemplos reais, do que ele revisou e da forma como ele passou pro editor, questionando e indicando pro autor por que estava errado, por que não estava. Então, ele traz um pouquinho mais, ele traz o bastidor, ele traz ali o diálogo que ele faz com o autor ou o editor do texto, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente, quando revisa, coloca ali escrito, as dúvidas, é bacana ver como outra pessoa faz isso. E nem sempre a gente tem acesso. E é o que eu falo muito da revisão afetiva, né? Que é a gente criar um diálogo realmente de confiança e um diálogo que seja interessante, que crie ali uma conexão com o autor. Então, a gente tem aqui a possibilidade de ver. Em alguns trechos ele mostra mesmo, assim, relatórios que ele passou pro editor ou pro autor questionando algumas coisas no livro. Então é muito legal porque a gente tem acesso à prática mesmo de outra pessoa. E aí a gente compara com a nossa, assimila aquilo que a gente acha que é bacana, ou reforça aquilo que a gente já pratica, ou a gente diz não, dessa forma não cabe na minha prática. Bom, e aí tem um tijolaço aqui, que é muito maravilhoso também, que é Manual de Editoração e Estilo, do Plínio Martins Filho. Que é um livro que eu uso também, tá todo marcadinho, mas é um livro que eu uso muito para consulta, mas eu gosto dele porque ele traz, assim, desde coisas muito... técnicas da editoração, até coisas de normalização, coisas pré-textuais, pós-textuais, enfim, pra vocês terem uma ideia, assim, vou falar um pouquinho do sumário aqui para vocês verem. Tem um capítulo dedicado só à revisão e à revisão de provas, que é muito interessante também. Olha, para ter noção, até sobre línguas estrangeiras ele aborda, pontuação, idiosincrasias que existem na revisão e que muitas pessoas também... Aliás, a gente podia fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre coisas, assim, inimagináveis, por exemplo, que reticências no editorial, ela não é 3 pontos, ela tem um sinal gráfico próprio. Mas voltando ao livro, é muito interessante para diagramadores também, além de preparadores e revisores. Bom, além da indicação desses livros, é importante que você tenha algumas outras ferramentas que vão permear o seu trabalho. A primeira coisa é você ter um manual de redação e estilo. E você pode tanto ter um manual de redação e estilo indicado pela editora, ou um que seja mais comum, que você costume... um que seja mais popular, né? A gente sabe que tem um por aí, 2 pelo menos, que as pessoas costumam usar muito, mas saiba que ele não vai dar conta de todas as suas dúvidas, então é importante você ter outras ferramentas. Outra coisa bacana que é interessante pra gente ter aí na nossa caixa de ferramentas do revisor e do preparador são sites. Existem bons, não preciso nem dizer de uma boa gramática e de um bom dicionário, preferencialmente impresso, se você puder. Mas é bacana também a gente ter, recorrer a outras coisas como dicionários de sinônimos, o próprio dicionário analógico. Eu adoro o dicionário analógico, que ele pega palavras e aí lista palavras, ideias que são coligadas àquilo. Então isso é muito bacana pra gente diversificar o vocabulário
ali na hora de escrever, quando a gente vê que o texto tem muito eco, sugerir para o autor outras palavras. Outra coisa que é bacana também da gente ver muito é a conjugação, ter algum livro que fale sobre conjugação de verbos. Tem um site, conjugação.com.br, se não me engano, que é muito interessante também e geralmente é certinho, que ajuda a gente, porque principalmente em poesia, assim, as pessoas tendem muito a confundir conjugação de voz com tu, ou usar conjugação com você, e aí o verbo, o pronome não correspondente. Então é muito interessante a gente ter acesso a esse tipo de ferramentas. Sem esquecer também, tem uma ferramenta muito bacana que é o Manual do Senado, também ajuda bastante preparadores e revisores, é bem popular entre nós essa ferramenta. E eu esqueci da dica de um livro. Eu não tenho ele impresso, só tenho ele online, ele é da Luciana Salazar. Ele é Quem Mexeu no Meu Texto. É um livro muito bacana pra gente refletir mesmo o que é o trabalho de revisão, quem é o revisor, essa pessoa que muitas vezes depois do editor e do próprio autor é quem vai ler o livro inteiro, de cabo a rabo, primeiro, e aí, né, o papel de parceria que o preparador e o revisor e todos os profissionais da cadeia do livro têm ao lado do autor. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Esses são alguns livros que eu costumo utilizar na minha prática. Eu tinha aqui a minha cola. E aí o vídeo foi assim, um pouco um bate-papo com vocês, tá bom? Até a próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau.